Que jeito absurdo de começar uma série dos Lanternas Verdes. O primeiro episódio de Lanternas estreou ontem na HBO Max e já tem muita coisa pra gente discutir, muita coisa pra teorizar e vários detalhes que com certeza vão ser bastante debatidos na internet até o próximo episódio no domingo que vem. Eu gostei pra caralho de como eles iniciaram essa história, principalmente do cliffhanger no final do episódio, que é extremamente corajoso e funciona muito na proposta de ser um mistério mais imprevisível para as pessoas debaterem ao longo das semanas. E eu tenho anotado aqui mais uma porrada de coisa pra elogiar desse episódio, algumas que eu até quero reclamar também, mas assiste o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou dar uma nota geral pra esse episódio. Bom, vamos discutir sobre tudo isso depois da vinheta. Bom, uma das primeiras coisas que eu quero elogiar aqui são os castings absurdamente perfeitos do Hal Jordan e do Jon Stewart. Sério, que acerto eles terem escalado o Aaron Pierre e o Kyle Chandler. Eu comprei muito eles como os personagens. O Kyle Chandler é o Hal Jordan cuspido dos quadrinhos, tanto nos trejeitos quanto na forma que ele age e é meio arrogante às vezes. O Aaron Pierre também acerta muito na forma como ele é meio frio e calculista, mas tem aquele charme, às vezes dá um sorrisinho de canto, faz algumas piadinhas e até pega a mulher casada. Isso é um assunto que eu vou falar mais pra frente, mas isso é muito Jon Stewart. Tudo nesses dois tu consegue imaginar os personagens das animações clássicas ou dos quadrinhos fazendo. E isso é um puta ponto positivo, porque eles estão extremamente fiéis ao material base e às vezes isso é até mérito do roteiro. Tem uma cena do Hal Jordan discursando pro Jon Stewart num bar sobre a história dele. E sim, eu disse isso mesmo, ele tá discursando. Não dá pra chamar aquilo de diálogo, porque o Jon Stewart fica quieto ouvindo tudo, e isso é até um ponto sobre a história do próprio Jon Stewart, que eu quero comentar depois, mas ele fica ali ouvindo tudo, enquanto o Hal simplesmente dá um discurso sobre toda a origem dele, sobre como ele se tornou um Lanterna Verde, com direito até uma menção ao grandiosíssimo Abin Sur, o que eu achei muito foda de ter logo no primeiro episódio, além de que ele cita também os Guardiões em alguns momentos, e tu sente o peso dessa história, tu sente o quão o Hal Jordan leva isso a sério, o peso que ele carrega por ser um Lanterna Verde e o quanto é profundo o passado dele com esse manto. Esse é um dos maiores pontos positivos desse episódio pra mim. Eles apresentam a lore dos Lanternas Verdes com muito peso, eles não deixam de mostrar o quão gigante e o quão poderosa é a tropa dos Lanternas Verdes e o quão profunda pode ser a história da tropa. Agora, duas coisas que eu não gostei nesse episódio, uma delas foi a cena da explicação do Hal Jordan de por que ele não tá usando o traje. Aquela pra mim é uma das cenas mais ridículas que eu já vi. Ele dá toda uma desculpinha pra um figurante aleatório e meio que desdenha do traje. Algumas pessoas até vão criticar isso aqui e falar que é uma cena meio desrespeitosa com os fãs e com os quadrinhos, mas não me entendam mal, é uma desculpa que faz sentido. Eu não tô dizendo que é mal escrito e que é culpa do roteirista. Na verdade, o roteiro desse episódio aqui é muito bem escrito, tá? É uma das maiores qualidades desse episódio, mas eu só tô dizendo que, sei lá, talvez teria sido melhor só ignorar o fato de que ele tá sem o traje e seguir em frente. Eles não precisavam parar tudo pra botar essa cena extremamente conveniente de um figurante perguntando e o Hal Jordan respondendo. Eu não ligo que não tenha o traje. Pode ter o traje no próximo episódio ou pode não ter e ter toda uma história por trás do fato dele não usar o traje. Mas, sei lá, colocar uma desculpinha assim só faz parecer que a série tá falando: ah, olha como a gente é sério e sombrio, a gente não é uma sériezinha de super-herói comum. E, sinceramente, isso é bem covarde, até meio desrespeitoso com os fãs. E a outra coisa que eu não curti é que eles usaram muito pouco o anel pra fazer construtos e tudo mais. Na primeira cena envolvendo o anel, eles meio que escondem isso fazendo um corte seco e mostrando o carro caindo do penhasco pra não ter que mostrar o Jon Stewart fazendo o construto. Talvez isso esteja incluso naquele problema deles quererem parecer uma série mais pés no chão, sem poderzinho de herói, mas eu espero de verdade que eu esteja errado e que no próximo episódio a gente veja mais dos poderes e talvez mais do núcleo cósmico dos Lanternas, porque até então, nesse episódio aqui, a gente não viu nada da tropa, nada do Sinestro e nem nada de Oa. Até quando o Hal Jordan tava ali falando sobre a origem dele, eu esperava ver alguma imagem, algum flashback do Abin Sur entregando o anel pra ele, mas não teve nada disso. Bom, voltando ao assunto do Hal Jordan, aquilo que eu citei do possível passado obscuro dele é até levado mais a fundo na cena do interrogatório mais pro final do
do episódio, onde o homem, ou melhor, o alienígena que ele tá interrogando, começa a meio que zombar da tropa dos Lanternas Verdes e começa a recitar o juramento. E o Hal parece realmente muito abalado com aquilo. Não é como se ele estivesse só puto com o cara porque ele tá zombando ou tirando sarro da tropa. Ele parece realmente sentir alguma coisa, talvez alguma culpa, talvez um trauma, talvez um passado sombrio que envolva o Sinestro. Não sei direito, mas dá pra sentir o quão pesado é pra ele ouvir tudo aquilo. E isso mostra que a gente provavelmente ainda vai ver muito mais do passado do Hal Jordan e de toda a história dele. Tem muita coisa pra aprofundar. Até tem algo muito importante sobre isso que acontece no começo do episódio, envolvendo um backup de memória do Hal de 2006. E mostra ele ali mais jovem, com uma personalidade mais jovem. Mas eu vou falar sobre isso depois. Agora vamos falar um pouco sobre o Jon Stewart. Cara, ele é outro que parece que foi tirado diretamente dos quadrinhos e da animação da Liga da Justiça. Tudo nele me lembra o Jon Stewart da animação. Eu nunca vou cansar de elogiar esse casting perfeito do Aaron Pierre como Jon Stewart. E acerto, cara. Esse é um dos maiores acertos dessa série. E como eu falei antes, algumas coisas também são mérito do Damon Lindelof como roteirista. Dá pra ver que ele estudou pra caralho esses personagens e ele sabe exatamente como cada um deve agir em cada momento. O Hal Jordan, por exemplo, tá muito mais paciente, mais inteligente do que nas animações dos Novos 52, onde ele é bem mais impulsivo e ignorante. O Jon Stewart aqui tem aquela personalidade séria, ele é mais comprimido sentimentalmente e mentalmente, ele não se expressa muito, ele parece que guarda tudo dentro dele e não se impõe a algumas coisas que ele deveria se impor. Por exemplo, na primeira cena dele com o Hal chega atrasado pra buscar ele e fica esperando o Jon opinar, xingar ele ou impor algum respeito entre os dois. Mas ele fica na dele, leva tudo numa boa. Nos quadrinhos isso era bem comum no início da carreira do Jon. E aqui fica bem explícito que ele tem essa postura por causa da criação dele. O pai dele era um militar super rígido e ele cresceu aprendendo a ser menos opinativo e seguir as ordens do pai dele. O que significa que a gente provavelmente vai ver um puta desenvolvimento de personagem, ele talvez se libertando desse trauma e mais pra frente se impondo contra o Hal Jordan e causando até alguma briga entre eles. Mas o Jon Stewart com certeza vai ter esse desenvolvimento pra se tornar futuramente um bom líder. Até porque nos quadrinhos o Jon é isso, é um bom líder e um cara que impõe respeito, independente de quem ele esteja afrontando ou enfrentando. Outra coisa que até me surpreendeu no Jon foi o quão inteligente ele é. Na cena no estádio, ele simplesmente lê a cena do crime e fala como tudo aconteceu detalhadamente, quase como um Sherlock Holmes. O Mr. Terrific já mostrou ter esse nível de inteligência em Superman. Parece que no DCU vão ter vários cérebros super inteligentes e eu acho isso muito foda. Num futuro filme, evento da Liga da Justiça, esses dois podem se juntar pra resolver problemas junto com o Batman e eles serem o trio mais inteligente da Liga juntos. Sei lá, eu sabia que o Jon era inteligente, mas eu não esperava ver ele demonstrando isso de uma forma tão foda. Essa cena parece que foi bem importante pra mostrar a capacidade do Jon de resolver os problemas e isso com certeza vai ser usado futuramente em grandes eventos do DCU. Talvez até em Man of Tomorrow ano que vem, ele investigando o Brainiac ou alguma coisa assim. Agora voltando lá pro Hal Jordan, parece que eles estão desenvolvendo bastante o fato dele não ter ou ter medo. Desde a primeira cena da série, eles focam bastante nisso. O Hal não tem medo, o medo é uma fraqueza, e como o medo não é só mais uma palavra no universo dos Lanternas, na verdade tudo gira em torno disso na tropa, eu acho que eles vão abordar o Hal Jordan ter sim medo, o medo de ser substituído. E isso explicaria a forma como ele não parece estar nada empolgado treinando Jon Stewart, e também explica ele ter sido Lanterna Verde por mais 10 anos, até 2026, e até morrendo no final. Tudo isso pra não admitir que ele tá velho, que o tempo dele já foi, e o medo de entregar o anel nas mãos do Jon e ser 100% substituído. O que não faz muito sentido se a gente pensar em como funciona o lance do anel nos quadrinhos, mas aqui no DCU aparentemente só pode ter um Lanterna Verde na Terra. O que também não faz muito sentido se a gente lembrar que tem o Guy Gardner. Enfim, essa série é um mistério gigantesco, mas enfim, o ponto é que o Hal tem sim medo, e isso pode ser muito aprofundado nos próximos episódios, e é uma coisa que me interessa muito
muito ver o Hal Jordan ser aproveitado ao máximo antes do Jon Stewart assumir como lanterna principal desse universo. Eu espero ver muito mais flashbacks dele no auge e ele em 2016 sendo bem desenvolvido. Agora vamos para as teorias e dúvidas que ficaram depois desse primeiro episódio. Aproveitando aqui que eu falei sobre o lance de só poder ter um lanterna na Terra, mas ter o Guy Gardner ali, eu tenho duas teorias que eu não sei se faz sentido e eu não faço ideia de como elaborar isso, então comentem aqui embaixo e me ajudem nisso. Uma delas é que provavelmente o anel do Hal Jordan ficou com o Guy Gardner, por isso o Hal não tá com o anel no final e o Jon Stewart ainda não é um lanterna em 2026. Eu não sei como que isso poderia fazer sentido, o Guy Gardner ficar com o anel e o Jon Stewart não, mas sei lá, eu sinto que tem alguma coisa aí. Outra teoria que é mais absurda e bem a cara do Guy Gardner é que o anel dele é falso. Aí eu já não sei se ele foi enganado por alguma tropa ou se isso é coisa dele mesmo. Dá pra discutir bastante coisa sobre isso. Sobre a suposta morte do Hal Jordan, eu acho que ele pode não estar morto. Pode ser um alienígena disfarçado de Hal Jordan, o que não é nada impossível levando em consideração a própria trama da série. E isso também explicaria a mão dele não ter o anel e também justificaria essa morte absurda, né? Porque, convenhamos, o Hal Jordan jamais morreria tão fácil assim, com um tiro na cabeça, ainda mais tendo mais de 30 anos de carreira e sendo super experiente. Outra teoria, e essa é até bem famosa nas redes sociais, é que o Hal Jordan volte como Parallax no final da série. Vale lembrar que o último episódio não foi mostrado pros críticos, e deve ser porque tem algo muito grande vindo aí. Nessa teoria, eu me baseio no fato de ter bastante amarelo na abertura da série, o que é bem suspeito vindo de uma série dos Lanternas Verdes, e também o fato do Hal Jordan ter parado de fazer backup mental em 2006, e esse backup ter uma personalidade meio diferente dos dias atuais. Eu não sei se isso faz todo sentido, mas pode ter alguma coisa do Parallax aí. Agora sobre o personagem do Will Macon. Não é possível que ele esteja lá por acaso e ele não me é estranho. Provavelmente ele é um vilão disfarçado. O próprio ator disse em uma entrevista que o personagem dele pode não ser o que parece, e eu acho que ele pode ser o Mão Negra. E o nome Will Macon pode ser só uma fachada para William Hand. Também pode não fazer muito sentido, mas vindo de uma série do Damon Lindelof, eu acho que é uma teoria bem plausível. Agora não são bem teorias, mas sim algumas dúvidas que ficaram depois do episódio e que provavelmente vão ser desdobradas nos próximos episódios. O Jon Stewart está sendo treinado a vida inteira para virar um Lanterna Verde e em 2026 ele ainda não é o dono do anel. Eu não sei o que caralhos explicaria isso. O que aconteceu durante o treinamento dele com o Hal? Como que esse treinamento terminou? O que deu errado no meio do caminho? Como que o Guy Gardner conseguiu se tornar um Lanterna Verde e o Jon Stewart não? São muitas perguntas e eu espero que isso seja bem resolvido e explicado até o final da série. Outra dúvida é aquela que eu comentei antes, sobre o passado do Hal Jordan. Na cena do interrogatório, ele mostrou ficar muito mais pistola do que seria considerado normal, com o alienígena recitando o juramento da tropa. Por que isso mexeu tanto com o psicológico do Hal Jordan? O que aconteceu entre ele e o Sinestro? Ele deve ter um passado muito complexo com a tropa e o Sinestro, e isso me deixa muito ansioso pra saber o que vem aí nos próximos episódios. Bom, no mais eu acho que é isso, né, gente? Comentem aqui as teorias e opiniões de vocês sobre o primeiro episódio de Lanternas. Eu sinceramente gostei muito e, como prometido, aqui vai a minha nota final. 9 de 10. Com tranquilidade, eu não vou me arrepender disso. Esse começo de série foi absurdo e mostrou ter um potencial pra ser uma grande série da DC, assim como foi o Pinguim, assim como foi o Pacificador. Não sei se vocês concordam com isso ou eu tô maluco, comentem tudo aqui embaixo. Deixem um like pra ajudar o canal, apertem no botão de hype que também ajuda muito. Se inscrevam para acompanhar vídeos assim, discutindo sobre os episódios de Lanterns toda semana. E é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!